aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek e eu vim aqui conversar com vocês sobre o que foi esse terceiro episódio de Game of Thrones. Mas antes da gente partir para esse capítulo, eu quero pedir para você assinar o meu canal. Se você chegou até aqui, assina o meu canal, já bota esse sininho para funcionar também, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo você possa ser avisado em primeira mão. Além disso, não deixe de me seguir também lá no Instagram, @RafaGomes. Vamos lá falar sobre esse novo episódio, então? Esse terceiro episódio já tá dando o que falar entre os fãs. Intitulado The Long Night, a longa noite, nós finalmente chegamos na grande guerra, a grande batalha entre os vivos e os mortos. Liderada por Jon Snow e Daenerys Targaryen, essa batalha prometeu dizimar muita gente, renderem algumas mortes cruciais, importantes para dentro da trama, além de começar a definir os próximos rumos desses 3 capítulos finais que faltam para o encerramento de Game of Thrones. Pois bem, a batalha foi mais rápida do que a gente esperava. Eu tava achando que essa longa noite se estenderia até um pouco mais no 4º capítulo da série, só que tudo acabou sendo resumido em 1h22 de episódio, que foi o que a gente viu na noite de domingo agora. Pois bem, nessa batalha as coisas estão acontecendo em nível acelerado, os Dothraki estão na linha de frente da batalha, seguidos pelos Imaculados. Nós temos os exércitos espalhados de maneira estratégica em pontos bem específicos, e Jon Snow e Daenerys Targaryen estão pilotando os dragões, tentando também conduzir a guerra. O episódio em si é muito bem escrito, eu preciso deixar isso bem claro. Achei que o capítulo foi bem escrito. Eu tinha expectativa de que nós chegaríamos ao 4º episódio com a extensão dessa batalha. Não achei que as coisas fossem se encerrar nesse capítulo, então eu fui pega de surpresa com o final desse capítulo. Só que, em se tratando de direção, o episódio A Longa Noite pecou pra caramba. Eu tô bem dividida em relação ao episódio. Tem horas que eu amo muito, tem horas que eu fico ali um pouco em cima do muro. Eu acho que em termos de emoção foi um episódio que realmente conseguiu me tragar pra dentro da trama. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a série tem que fazer, e é o que ela tem feito ao longo desses 8 anos, é justamente trazer a gente pra dentro da narrativa, fazendo com que a gente se envolva com os personagens e se envolva com a trama de forma que a gente se sinta parte de tudo aquilo. E eu acho que esse capítulo conseguiu fazer isso, pelo menos comigo funcionou muito bem. Eu passei o episódio inteiro ansiosa, acabei tendo até dor no estômago de tanta ansiedade. Acho que isso faz parte da essência de Game of Thrones, é por isso que nós amamos tanto essa série, porque ela consegue fazer com que a gente vivencie na pele o que a gente está assistindo na TV. Só que em termos de direção, o episódio ficou um pouco confuso, é difícil você acompanhar a batalha. Tá certo que é uma batalha grandiosa, a gente tá falando de um exército imensurável e incontável de White Walkers, só que por ser uma batalha que se passa à noite, eu acho que a direção pecou um pouco nessa questão do equilíbrio entre a fotografia e a qualidade da luminosidade. A gente tem um problema muito sério de iluminação nesse episódio, e em alguns determinados momentos fica difícil você distinguir quem é quem ali no exército, quem é White Walker, quem é Imaculado, ou quem é de Winterfell e quem é White Walker. Tudo fica muito turvo, muito conturbado, muito misturado. Tem uma das sequências que ela é meio que um plano sequência, que nós temos os White Walkers caminhando em direção aos Imaculados depois de terem derrotado os Dothraki. Aquela sequência eu achei que ficou muito confusa, parece que a gente tem ali um borrão de White Walkers e partindo para cima dos Imaculados. Achei que esse momento do episódio é um pouquinho mais confuso, e se eu poderia falar de maneiras técnicas a respeito disso, acho que a direção poderia ter melhorado essa questão. Fotografia faz muita diferença no episódio, a Batalha dos Bastardos é fantástica, a direção é muito bem feita, a gente consegue perceber tudo que está acontecendo ali, e eu acho que eles poderiam ter solucionado essa questão nesse episódio, ter deixado a coisa um pouquinho mais clara, ter trabalhado essa questão da fotografia e da iluminação. Em termos de narrativa, é o que eu falei pra vocês, achei que ficou muito bem feito. Esse é o episódio da Arya. Eu não esperava que ela fosse matar o Rei da Noite, aquilo lá foi uma surpresa, ela aparece de forma bem sorrateira, achei muito lindo, achei que esse episódio coroou a narrativa dela com maestria, porque nós temos muitas referências relacionadas ao seu passado. O instante que ela tá lá sozinha, combatendo os White Walkers, eu acho que aquele momento é lindo, ela domina a cena muito bem, eu acho que é quase um espetáculo de dança, tudo aquilo, e além disso, aquela cena nos remete ao treinamento dela para se tornar uma
machucar ninguém, quando ela ainda estava em Bravos. A gente lembra que naquela época do treinamento ela usava um bastão, quase um cabo de vassoura ali para poder treinar, e todos os movimentos que ela aprendeu muito bem naquela época, ela trouxe para esse episódio, usou eles com maestria, com honra, totalmente empoderada, dominando a cena. Eu acho muito lindo ver ela dançando ali, desbancando os White Walkers com tanta facilidade. Além disso, um dos momentos que eu gostei muito desse episódio é quando a gente vê ela correndo pelos corredores de Winterfell. A gente percebe ali que parece uma cena de terror, a forma como a câmera acompanha as suas expressões, vai causando uma angústia na gente, que é quase uma angústia interminável. Acho muito lindo tudo isso que eles fizeram nessa sequência com ela, porque trouxe uma vibe bem de filme de terror mesmo, um thriller ali. Eu acho que ficou muito bacana. A cena também da biblioteca é linda, lembra vagamente Jurassic Park, e naquela cena a gente também percebe o quanto ela é habilidosa. Os passos dela são muito silenciosos, a gente não escuta ela caminhar, ela sabe deslizar pelo chão com muita leveza, e é incrível ver ela em cena. A personagem da Maisie Williams está de parabéns. Maisie Williams fez uma caracterização fantástica da Arya, consagrando a personagem mais do que nunca como uma das favoritas de Game of Thrones. E por falar em Arya, a gente vê eclodir ali também a relação tão complicada, tão complexa entre ela e Clegane, o cão de caça. É isso aí, ele arrega no meio da batalha, ele fica nervoso quando ele vê aquelas chamas ali subindo. Você vê que ele se lembra do trauma de infância dele, ele dá uma recuada, enquanto tá todo mundo partindo para a batalha, ele tá ali se escondendo, até que o Beric chama ele para a batalha. Ele diz que não tem jeito de vencer, que os mortos já ganharam, não tem como destruir os mortos, e ele usa a Arya como exemplo. Ele fala, ó, então diz isso pra ela lá, então, apontando pra Arya, sinalizando pra ela. E a gente vê ali mais uma vez o Clegane usando aquele instinto paterno, que é um instinto que é tão natural, não é explicado, é muito bem sentido dentro da série. A gente vê como isso é desenvolvido entre eles dois, essa relação complexa. E aí, de repente, ao ver a menina lá em apuros tentando sobreviver, ele faz de tudo para resgatá-la. E esse processo de resgate é muito interessante, porque enquanto ela tá sangue nos olhos, tentando fugir, ao mesmo tempo tentando matar uns White Walkers, o Clegane pega ela por debaixo do braço, coloca ela embaixo ali como se fosse uma mala, como se fosse uma maleta, e sai pelos corredores de Winterfell tentando protegê-la. Eu acho bacana essa dinâmica deles, é uma dinâmica que não exige muitos diálogos, mas ela é muito bem expressada através dos sentimentos, através da postura deles dois. Acho que é muito bacana esse arco deles, e quando a gente acha que Arya e Clegane vão se desvencilhar um do outro, eles sempre acabam de alguma forma se juntando, e é muito bacana isso, e eu achei que isso ficou bem legal nesse episódio. O Bran Stark continua um mistério para nós. Eu achei que a gente fosse conseguir fechar um pouco mais o arco dele em relação ao Rei da Noite. Quando eles dois estão prestes a se encontrar, a gente vê uma troca de olhares muito profunda entre os personagens. Muitas pessoas reclamaram da falta de profundidade nessa relação entre eles dois. Ficou ali naqueles olhares até que a Arya Stark vem por cima e finca uma adaga valeriana na barriga do vilão. Pois bem, o arco desses dois não ficou muito claro nesse episódio, mas eu ainda tenho expectativas de que a série vai abordar isso. D.B. Weiss e David Benioff, que são os criadores de Game of Thrones, não costumam dar ponto sem nó. Por mais que a série tenha suas pequenas falhas ao longo desses 8 anos, eles sabem muito bem como amarrar as coisas, e a história de Bran ainda não está totalmente explicada, principalmente o seu vínculo em relação ao Rei da Noite. Então eu espero que, mesmo com o fim da jornada do Rei da Noite, algumas informações sejam reveladas nessas próximas 3 semanas. E é claro, falando de Bran, a gente tem que falar também da parte que ele começa a wargar, por assim dizer, né? Ele revira os olhos ali, entra em uma leva de corvos e a gente não faz a menor ideia do que isso significa. Para onde esses corvos foram, o que eles foram fazer, isso tá muito turvo na série, mas eu creio que essa parte ainda vai ser explicada. É uma ponta solta gigantesca que os criadores deixaram, e é obviamente que isso vai ser explicado. Eu confesso que eu não sei dizer muito bem para onde que eles foram,
foram, mas vamos ficar aqui na expectativa para que essa brecha seja fechada. Além disso, nós temos o Greyjoy ali, Theon Greyjoy, honrando o seu arco de uma vez por todas, encerrando a sua jornada. Eu acho muito lindo que ele ainda tenta se desculpar com o Bran, e o Bran, como um corvo de 3 olhos que tem conhecimento de todas as coisas, ele já corta a conversa no meio e deixa bem claro que tudo isso foi necessário, todas as coisas que Theon Greyjoy fez foram necessárias para que ele voltasse para casa, para Winterfell. Acho lindo isso porque no final das contas essa jornada de Greyjoy, que sempre foi tão confusa pro personagem, acho que o arco dele foi muito bem construído de forma narrativa, mas dentro da trama o personagem sempre foi confuso em relação a quem ele era, se ele era um Stark, se ele era um Greyjoy, ele nunca soube dizer muito bem. Ele viveu os 8 anos com essa dúvida enorme no coração, passou por vários perrengues ali nesse intervalo, e nós terminamos o arco dele, terminamos a jornada de Theon Greyjoy como ele sendo mais do que nunca um Stark. Acho que foi muito lindo. A história de Theon Greyjoy, para mim, foi muito bem escrita desde o começo, e ela foi coroada com maestria, com ele se mostrando honroso mais do que nunca, tentando salvar Bran e morrendo pelas mãos do Rei da Noite. O episódio ainda tem um flertezinho entre a Sansa e o Tyrion, que todas as oportunidades que ele tem, ele sempre lembra da Batalha de Água Negra para mostrar os feitos heróicos que ele fez. E ali ele tenta se posicionar de novo em relação a isso. O Lord Varys não tá com muita paciência em relação a ele. E eu percebo que solta uma faísca aí entre ele e a Sansa. Não sei se eles vão terminar como um casal, acho que essa possibilidade existe, mas eu acho que também todo esse clima que rolou entre eles é mais em virtude dessa questão mórbida deles estarem no meio de uma guerra. Ela encontrou no Tyrion, assim como ele encontrou nela, essa questão da familiaridade. Então eu acho que essa fagulha que rolou entre eles, assim, não chega a ser um amor, mas chega a ser uma afeição por familiaridade. Não sei o que vai acontecer nesse relacionamento, mas pode ser que alguma coisa ainda saia dali até o final da série. Esse terceiro episódio traz uma referência muito bonita ao cartaz de Game of Thrones, no instante em que eles começam a recuar, que o exército começa a recuar para dentro de Winterfell, os portões de Winterfell se abrem e uma tomada feita de cima mostra logo a entrada de Winterfell com uma sucessão de marcas de pé que formam a silhueta do Trono de Ferro. Você deve saber muito bem que o cartaz da 8ª temporada é a silhueta do Trono de Ferro sendo montada pelos rostos dos principais personagens, cercados também ali por neve. E eu percebi que eles fizeram essa referência ali naquele episódio. É uma referência muito rápida, eu consegui perceber, mas eu também entendo quem não conseguir. Achei que foi um cuidado bem legal do diretor em trazer isso para dentro do episódio, mostrando a silhueta do Trono de Ferro a partir das pegadas daqueles que estão voltando para dentro de Winterfell. Lyanna Mormont encerrou também a sua jornada nesse episódio. Ela é uma das grandes surpresas de Game of Thrones, uma personagem novinha, pequenininha, mas que sabe se posicionar como ninguém, e ela ali até o final se mostrou mais forte do que nunca nas mãos do gigante que era um selvagem e que acabou se tornando membro da trupe dos White Walkers. Ela tá ali quase sendo esmagada, totalmente sendo machucada por ele, mas ela dá sua cartada final e enfia uma adaga no olho do gigante, fazendo com que ele também se despedace. Ela morre, mas morre com honra e mérito, mostrando que ela não é apenas uma pequena garota, mas sim uma líder que lutou com bravura até o final. A longa noite acabou se mostrando mais curta do que a gente imaginava, o episódio é muito rápido, acompanhar cenas de lutas é realmente um desafio, principalmente por conta dessas falhas técnicas na direção. O diretor Miguel Sapochnik tinha se inspirado na grande batalha que a gente vê em O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e felizmente ele não conseguiu entregar o mesmo resultado que o cineasta Peter Jackson conseguiu com esse clássico do cinema contemporâneo, que é para mim um dos melhores filmes que já foi feitos nos últimos anos. Infelizmente ele não conseguiu fazer a mesma coisa, mas ainda assim eu acho que não dá pra gente tirar todo o brilho do episódio. É um episódio que em termos emocionais é muito forte, tem muito fanservice também ali,
coroou a Arya como nós gostaríamos de vê-la e até mais, né? Foi mais longe do que a gente imaginava. Nós ainda temos muitas perguntas para os próximos episódios, mas ainda há tempo para elas serem respondidas, então eu estou totalmente otimista, continuo gostando muito dessa temporada, embora eu esperasse um pouquinho mais da batalha, eu estou ali meio dividida, gostei, não gostei, mas eu acho que foi um episódio que valeu a pena a gente assistir, foi um episódio que serviu muito bem a gente e que vai preparar a gente para os próximos acontecimentos, que vão nos levar lá para Porto Real, que é quando a coisa vai começar a pegar mais. A gente viu ali no teaser que a Grande Guerra foi vencida, agora falta a última guerra. É isso aí, pessoal, eu sou a Rafa Gomes, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, comente, mande para os seus amigos também, não deixe de assinar o meu canal, bota o sininho para funcionar também, para que todas as vezes que entrar vídeo novo, você possa ficar sabendo em primeira mão. Beijos, eu sou a Rafa Gomes, você pode me seguir lá no Instagram, @Rafa Gomes. Falou e até mais!